A Prefeitura de Teresina lançou um projeto que prevê o adensamento urbano. Aí você se pergunta, o que é isso, o adensamento urbano? Olha, hoje as pessoas estão morando muito nas áreas mais distantes do centro. Qual é a ideia da Prefeitura? É que as pessoas, ao invés de morarem nessas áreas mais distantes, elas morem no centro ou nas regiões mais centrais. Em outras palavras, que é atrair pessoas para morarem no centro, que tem investimento, tem asfalto, tem escola perto, tem tudo, mas não tem morador, cada vez menos, né? Mas esse projeto está gerando polêmicas entre setores empresariais. Agora, Edson Santos está ao vivo e traz informações para nós a respeito dessas ideias. O que está pegando exatamente? Existe uma preocupação, inclusive, com custos de tributos, né, Gorete? Boa tarde para você. Exatamente, Joyce. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Alguns pontos de divergência. Os empresários até concordam com esse plano diretor, com a possibilidade de restringir a expansão da cidade de Teresina. Há uma preocupação muito grande com esse limite em relação a outros municípios, principalmente pela necessidade de infraestrutura. Quanto mais a cidade cresce, a necessidade de infraestrutura também na região mais periférica da capital. E aí vem uma série de outros problemas, mas há alguns pontos de divergência, que a gente vai conversar sobre isso agora com o presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Francisco Reinaldo está aqui conosco e traz para a gente essas preocupações do setor empresarial em relação a esse plano diretor, mas perguntando exatamente quais são os pontos, né, de maior conflito que merecem uma discussão maior. Boa tarde. Boa tarde. É importante ressaltar que nós não somos contra o planejamento da cidade. Acho que é muito importante exatamente planejar a cidade para o futuro. Temos que ver alguns aspectos. A questão do perímetro urbano está congelado por algum tempo, em determinado período. Isso é importante, realmente. A cidade está muito espalhada. Então, a gente concorda que isso seja mantido, né, e até colocado de uma forma bastante clara, como está no plano diretor. Existem alguns pontos realmente que nos preocupam, né? Como, por exemplo, a utilização de terrenos, né, que nós temos na cidade. Existe uma determinação muito forte no plano diretor que determina que as pessoas deem utilização ao seu terreno, um terreno a partir de 500 metros quadrados, que não é um terreno tão grande, é um terreno médio, né? Então, esse terreno ele terá que se dar um destino ao longo de 2 anos. Se você não der esse destino, a prefeitura passa a exigir um IPTU, por exemplo, mais caro, um IPTU progressivo, que é o chamado. Então, isso é preocupante, que pode causar um impacto negativo muito forte na cidade em termos de oferta de terreno. No primeiro momento, pode até parecer interessante, mas, do ponto de vista mercadológico, é uma posição muito forte que pode estar dando um desequilíbrio na oferta de terrenos. Há uma questão também em relação à tributação do uso e inclusive, a algumas exigências em relação ao uso dos terrenos em determinadas áreas da cidade também. Sim, esse é um ponto realmente bastante importante, que é a questão da cobrança, que é ortogonerosa, onde você, para construir, certo, ou verticalizar um prédio, você vai ter que pagar uma taxa a mais para a prefeitura. A prefeitura não chama de imposto, porque realmente, de fato, não é imposto, mas é uma cobrança. No momento de você tirar o alvará, você estará incidindo uma cobrança a mais à medida que você sobe mais o prédio ou verticaliza. Assim, a grosso modo, é como se a prefeitura estivesse cobrando pelo espaço aéreo de Teresina. A grosso modo seria isso. Mas é essa questão realmente que está posta. Quais seriam as propostas? Bom, a proposta, a gente tem conversado bastante com a prefeitura, diga-se de passagem, tem uma abertura bastante grande com a equipe técnica, estamos praticamente 1 ano discutindo esse assunto, houve alguma evolução, foram acatadas algumas sugestões nossas, basicamente essa questão da ortoga, ela não está muito clara como ela vai ser feita, como ela vai ser cobrada, mas há um entendimento de que a gente possa estar acompanhando isso passo a passo, à medida que ele for evoluindo, ele vai sair por uma lei complementar. E a outra questão realmente é essa do perímetro urbano, que já é um ponto de concordância, tá certo, entre as partes. Então, assim, existem algumas coisas realmente que estão sendo colocadas e que a gente tem conversado bastante com a prefeitura. Obviamente que nem tudo que a gente está tentando fazer com que eles concordem está acontecendo. Muito obrigada, então, Francisco Reinaldo.
ele que é presidente do Sinduscom, trazendo, portanto, para a gente as preocupações, né, do mercado em relação ao plano diretor de ordenamento territorial aqui da capital. Joelson. Muito obrigado, Gorete Santos. Muito obrigado também ao presidente do Sinduscom. É uma preocupação, né, do setor empresarial, imobiliário principalmente, em relação a esse problema. Mas o que é que nós fizemos? Nós procuramos a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria de Planejamento, para que também se posicionasse a respeito do assunto. Afinal, essa preocupação dos empresários procede? Vamos acompanhar. A outorga ela não é um imposto, ela é uma taxa que já é cobrada em Teresina desde 2006 e o que a gente está mudando agora é essa forma de cobrança. Porque o que é que acontece? Agora, a cidade toda ela passa a ter um índice de aproveitamento básico de 1,5. O que é que significa isso? Se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, eu posso construir até 150 metros quadrados. E no caso da macrozona de desenvolvimento, que é a nossa macrozona onde a gente pretende adensar, o índice de aproveitamento máximo, ele chega a 6. Então, no caso, o construtor pode chegar até 600 metros quadrados, considerando esse nosso terreno exemplo de 100 metros quadrados. E aí, o que é que ele vai pagar de outorga? Ele vai pagar a outorga desses 450 metros quadrados, que é exatamente a diferença do índice de aproveitamento básico para o índice de aproveitamento máximo. Além disso, a gente está propondo para essa macrozona de desenvolvimento descontos. Então, a gente tem desconto em fachada ativa, em habitação, em permeabilidade visual, em uso âncora. E outro ponto interessante para a gente destacar é que a habitação de interesse social, o construtor vai construir a habitação de interesse social na macrozona de desenvolvimento, ele já tem um desconto de 100% no valor da outorga. Então, o posicionamento dos empresários e da Prefeitura em relação a esse plano de adensamento urbano aqui da nossa cidade.